Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Esporte Falado. Estamos aqui com mais um programa, terceira edição. Hoje teremos aqui Fernando. Boa noite, gente. Nosso amigo Fernando Milaré, eu, Diego Morini. Daqui a pouco estaremos aqui com o preparador físico Cláudio Machado e com o técnico do Esporte Clube Pinheiros na equipe de remo, o José Paulo. Antes disso, quer dar algumas notícias enquanto isso? Sim, a primeira, gente, é que vocês podem se acalmar, todo mundo fica tranquilo. Descobriram, encontramos o Claudião. Há 3 programas que a gente estava aí, quem soubesse notícia dele mandava para nós. Nós já encontramos, ele está chegando aí junto com o Zé Paulo, o nosso convidado de hoje especial. Tá? Umas notícias para a gente começar o programa. A seleção juvenil feminina de handebol acabou lá no Campeonato Mundial na Eslováquia na 12ª posição. Embora seja uma 12ª posição, a participação da seleção brasileira foi muito boa e foi louvável. Fizemos 3 partidas excelentes contra a Espanha, vencemos a forte seleção espanhola, que vem dessa escola europeia do handebol, que todos sabem que é muito forte. Perdemos para a Hungria e para uma outra seleção que agora me foge a memória. Eu sei que passamos para a segunda fase em terceiro do grupo e enfrentamos a Croácia, onde perdemos em 3 gols, e depois, na disputa de 11º lugar, perdeu para a Alemanha de 1 gol apenas. Tá? O nosso convidado está chegando, enquanto isso a gente vai passando algumas outras informações. Então, quero dar aí os parabéns a toda a comissão técnica da seleção juvenil feminina de handebol e às atletas que fizeram uma excelente participação nesse Mundial. Tá bem? Uma outra informação interessante, alguns já devem saber, mas passando para geral e dar uma informação completa, a seleção masculina sub-18 de basquetebol ficou em terceiro lugar no Sul-Americano, garantindo assim a vaga para o Mundial de 2017. O que é muito legal, muito bacana. Um parabéns e um abração ao Davi Pelosini e toda a comissão técnica, com o Pablo Marcelino, Fabrício Freire e os atletas, a todos eles um grande abraço e parabéns pela conquista, não só do terceiro lugar, mas também ganhando uma forte equipe, que é Porto Rico, né? Durante a fase de classificação e semifinal, perdemos para Estados Unidos e o Canadá, e na disputa de terceiro e quarto nós ganhamos de Porto Rico e conquistando assim a vaga para o Mundial em 2017. Alguma coisa sobre as lutas, Diego? Acho que nada demais. Semana a gente colocou no próprio Facebook do Esporte Falado os classificados para os Jogos Olímpicos, os classificados tanto brasileiro quanto do resto do mundo em cada categoria. São 4 categorias no masculino, 4 no feminino. A WTF, que é a Federação Mundial de Taekwondo, ela liberou também alguns uniformes. Vão ser novos uniformes de Taekwondo que vão ser usados. Tradicionalmente o uniforme de Taekwondo é o dobo, que a gente chama. Ele é branco, aí com os coletes, todas as proteções. Mas os dobôs eles serão personalizados por país agora, nesses Jogos Olímpicos, nessa edição. Primeira vez que isso vai acontecer aqui. Aí alguns países têm a bandeira do país na calça, aqui do lado, enfim, tem vários modelos ali no site da WTF, dá para conferir isso daí. A justificativa é para gerar um entretenimento, um show maior para o público, para o telespectador. Aí a ideia é, você já olha ali, o cara é da Argentina, o cara é da Espanha, enfim. Aí essa é a justificativa que eles deram aí, vamos ver se vai ser um espetáculo legal. Na sua opinião, esse tipo de uniforme, esse tipo de mudança é válido? Não, é válido. Às vezes a gente está mais habituado de um jeito, né? Mas... Você é mais conservador ou você é mais progressista, mais eu moderninho? me considero um pouco mais conservador, assim. Eu gosto mais do futebol mais tradicional, mas vamos ver, a gente tem que estar com a mente aberta também aos novos uniformes, vamos ver se o público vai gostar. A ideia é atrair mais o público. Se atrair mais o público, legal. Cumpriu com o objetivo. Beleza. Ô
O Ricardo não está participando do programa hoje, né? Ele está concentrado junto com a seleção de natação. Eles estão fazendo a aclimatação ali no Centro de Treinamento Paralímpico, que hoje eu tive a oportunidade de dar uma passada lá, está espetacular as instalações ali. E a seleção faz essa aclimatação treinando nos horários das competições, tanto das eliminatórias quanto das finais, né? Então, chegando aqui os nossos convidados, estão entrando. Zé Diego, tudo bem? O Zé Paulo. Muito obrigado. Bom, dando continuidade então a seleção de natação está nesse período já de aclimatação, os últimos preparativos para os Jogos Olímpicos aí. Até o final da semana fica nesse Centro Paralímpico e depois viaja para a Vila já na semana que vem. O Márcio está com problemas não, ele está com algumas atividades pessoais e aí não pôde participar. Por isso hoje estamos aqui eu, Fernando Larello, Diego Morini, o nosso amigo que foi libertado, né, que estava sequestrado, tá certo? O nosso sempre companheiro do Cabralho. Então, Zé, qualquer coisa que tiver, qualquer bucha, você pode para jogar pro do Cabralho aqui, que ele segura a mão. E aqui o nosso convidado especial da noite, o Zé Paulo, técnico de remo, né, categoria olímpico e paralímpico. Zé, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vamos bater um papo aí para o pessoal e a gente também conhecer um pouco mais dessa modalidade. Ok, obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Beleza? Legal. Bom, vamos começar perguntando um pouco. O remo não é uma modalidade assim que é tão divulgada, que as pessoas conhecem tanto. Aí, queria saber primeiro, acho que explicar como que é, onde que vocês treinam, nos clubes você tem uma área ali para remar, tudo, como que funciona isso daí? Vamos lá, um pouquinho de história aí do remo. O remo é uma das modalidades mais tradicionais aí do mundo e no Brasil não foi diferente. Ajudou até hoje o país onde é que está e foi utilizado até no passado aí como um esporte de alavancar a sociedade, no Rio de Janeiro principalmente, enfim, um esporte de muita tradição que infelizmente hoje é pouco praticado. Hoje aqui em São Paulo o remo é praticado na Raia Olímpica da USP, ali onde tem 5 clubes que ainda continuam com a modalidade, uns com mais recreativos, outros com competitivo. Entendi. E quais clubes que tem hoje que praticam aqui em São Paulo, por exemplo? Se eu quiser treinar remo, eu tenho que ir aonde? Como que eu tenho que fazer? Hoje a gente tem o Pinheiros, tem o Paulistano, a própria USP, que tem uma prática para os universitários, o Corinthians e o Bandeirante, que é um clube exclusivo de remo, um clube que foi criado por remadores e que a sede ali na raia, enfim, a vida deles é remo. Pô, legal. E, bom, vamos falar um pouco dos jogos aí, quem que está classificado, qual que é a expectativa para os Jogos Olímpicos, tem alguém que está mais ali, você acha que tem alguma chance, alguém pegar alguma coisa, uma final? Vamos lá, no remo olímpico, então a gente, no caso ali na raia da USP, tem a prática do remo olímpico ou paralímpico, no caso do clube, o Pinheiros também tem as duas categorias, assim. No remo olímpico a gente está sendo representado por 2 atletas do Grêmio na Alta União, que é o William e o Xavier, 2 amigos aí que estão no duplo e peso leve. E no feminino, a gente conseguiu classificar uma atleta do Pinheiros, a Vanessa, e junto com uma atleta do Flamengo, a Fernanda, e o treinador desse barco é um colega nosso de trabalho, que é o Alexandre. Pô, que legal. No remo olímpico, a situação é um pouco mais complicada. O objetivo dos 2 barcos é ficar entre os top 12 do mundo. Então, que já vai ser um resultado muito interessante. No Paralímpico, a situação inverte um pouquinho. Dentro do clube, a gente tem uma atleta, a Cláudia Santos, ela é entre as 4 melhores remadoras do mundo e ela tá na briga pela medalha. A diferença entre a primeira e a quarta é só 6 segundos, então está num bolo só. Pô, e pode ser que dê caldo aí. Tem outros barcos, o Duble tem uma chance também de medalhar, um pouco mais difícil, e o outro barco que está indo do Brasil é um representante da Bahia, que aí a categoria mais complicada ainda, aí ver se ele consegue pegar uma final lá, já seria um baita resultado para ele. Assim, fala um pouquinho da Cláudia, fala um pouquinho, porque assim, ela já tem outras participações olímpicas, né? Já teve resultados expressivos. Tem. No mundo, não foi? Foi, a Cláudia está indo para a 3ª Olimpíada dela. Em 2008 ela ficou em 6º, em Londres 0-1
não veio a medalha de bronze. Acho que a gente brincou que a medalha vai vir no Brasil. Ela vai vir no Brasil, não tem jeito. A Cláudia é uma atleta que está no remo há 10 anos, já foi campeã mundial, já foi vice, já foi terceira, medalhas em Copas do Mundo, enfim. É uma atleta e anda sempre entre as 5 melhores, 4 melhores do mundo aí, desde que ela começou a remar. Legal. Então, em 8 meses, que a gente estava conversando ontem, em 8 meses ela foi campeã mundial, e aí depois só... Quanto tempo? O que ela... Que eu fui- 8 meses, ela começou a treinar, em 8 meses ela já foi campeã mundial. Tem um... Em 2007. Essa é pra você, essa é do trabalho, parceiro. Essa aí vai. É normal, todo mundo conhece, 8 meses já... Caramba, impressionante mesmo. Então ela está muito dedicada e muito comprometida. Pô, legal. E ela começou com você? Sim. Pô, parabéns aí pelo trabalho, hein? Pô, muito legal. E você falou que tem o remo paralímpico. Quais são as categorias do Paralímpico? Essa era uma dúvida que eu tava aqui na cabeça. O Cabral também Isso aqui também. Porque na natação tem, né, aquelas diversas categorias e, enfim, algumas outras modalidades. No remo, como é que fica? No remo é dividido em 3, praticamente. Então, a AS, que é Arm and Shoulders, que é braço e ombro. A Trunk and Arms, TA, a sigla que é basicamente remadores remam de braço e tronco. Eu vou detalhar já as categorias. E a LTA, que é a com menos deficiência. Então, é o movimento completo é o barco normal, é o barco convencional. O que difere? Então, basicamente, um atleta da AS, que é a primeira categoria, é uma pessoa com lesão medular, basicamente. Aí tem as exceções. O TA é pessoas bem amputadas de membros inferiores. Essas duas categorias, os assentos são fixos, então não tem movimentação. E o LTA é um atleta visual, alguém com uma amputação só de uma mão, por exemplo, são atletas que entram nessa categoria. Dentro da categoria S é obrigatório o uso de uma faixa, então para travar o tronco, uma faixa na altura do externo. Na TA, duas coisas interessantes. Além da faixa na perna para segurar, o barco é misto. Então, os barcos coletivos no remo paralímpico são mistos. Sempre um homem, no caso do barco de 2, um homem e uma mulher, e no barco de 4, 2 mulheres e um homem. E aí todo mundo me pergunta por quê. É uma preocupação da Federação Internacional, até para o próximo ciclo olímpico, de ter mais mulheres praticando. Então, se a gente parar nossa sociedade, uma sociedade onde a mulher é criada para ser mãe, dona de casa, não vai para o esporte. A população é bem pequena. Então eles criaram isso para quê? Se deixasse, ia só ter homens, que nem eu brinco. Quando aparece uma mulher deficiente lá que queira, fica, meu filho. Vamos fazer aqui, que é toda do lado. Exatamente. Então, essa é uma preocupação e os barcos são mistos dessas categorias aí. Pô, legal. Bastante curiosidades aí que a gente vai descobrindo aí. Outra coisa, quando a gente viaja um pouco, a gente vê que em vários lugares do mundo, onde tem rio, assim, tem gente remando, o pessoal rema em muitos lugares, mesmo na universidade. Eu lembro que eu fui para Oxford, Cambridge, eu vi bastante gente remar, e quando você entra no campus do pessoal, tem bastante coisa de remo. Algumas universidades valorizam bastante, né, essa questão do remo. Queria saber um pouco como que é o remo ao redor do mundo, se é mais forte na universidade, quais países são mais fortes também? Basicamente, nos Estados Unidos, o remo é universitário, em básico, sim, então tem muito, porque tem também muita ajuda. Até a gente brinca com nossos atletas, cara, estuda, vai bem no remo, que a chance de você conseguir uma bolsa lá fora é muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente tem alguns meninos que foram, eu tive um que foi para Harvard através do remo, outro do outro clube que foi para Princeton, enfim, tudo com bolsa do remo. Então, eu acho interessante assim, essas modalidades que são pouco divulgadas, que agora até a intenção do programa é a gente apresentar cada vez mais, é mostrar para as pessoas que foi algo que eu sofri. A gente não tem informações de outros esportes que trazem o benefício não só do esporte, mas você tem ali uma faculdade por trás, você tem um benefício de um outro desempenho que você pode melhorar lá na frente, né? Em lugares assim, por exemplo, outros países que a gente pode ver, tanto nos Estados Unidos ou na Europa, que isso é muito atrelado, né? É muito bem desenvolvido para vários esportes, não só
Por essa questão, vamos supor, o remo que o Zé falou, por exemplo, na Inglaterra ele é muito desenvolvido, ele é tão popular quanto o futebol. Tem vários clubes de remo e assim, é muito por ser popular, assim, todo mundo conhece dessa questão de atrelar bolsa de estudo. Tem em outros lugares e assim, pra gente aqui no Brasil fica uma modalidade menos conhecida, então a gente não consegue fazer muito essa associação. Em outros lugares do mundo tem isso bem mais desenvolvido. Bem desenvolvido. Por exemplo, na Nova Zelândia é um negócio muito legal que é no colégio. Eu lembro que quando eu fui para lá no Campeonato Mundial em 2010, eu saí para conhecer a cidade correndo, né? Para correr, e aí estava beirando um rio, eu comecei a ver um barco, dois barcos, daqui a pouco eu parei, porque daí eu não consegui, que era a hora que a criançada estava saindo do colégio para fazer a prática de educação física, mas era tanta meninas e meninos de 10, 12 anos, assim, e eu falei, não vou correr mais aqui, vou ficar vendo eles remando. Então, assim, o esporte é muito dentro dos colégios. Na Alemanha é muito assim também, então, o que muda um pouco, eu acredito, eu não sei muito das regras e leis, enfim. No Brasil, para você ser técnico, ser professor, ser qualquer coisa, tem que ter o CREF. Numa parte muito interessante, que você regulamenta ou valoriza a profissão. Numa outra parte, por exemplo, na Alemanha, que a gente teve um contato com os pais, são os pais que administram esse primeiro contato com modalidades diversas, inclusive o remo. Então a escola tem lá os barcos e o pai disponibiliza lá X horas do dia dele para dar aula, para introduzir o menino na modalidade. E aí você tem um talento ou não, aí vai para o clube, aí, enfim. Então tem muito isso das escolas, tem muito forte de mostrar a importância de cada esporte. Enfim. Aqui no Brasil ainda a gente vive na cultura das 4 modalidades. Das 4 modalidades e ainda tiram ainda a educação física, a obrigatória da educação física, né? Que é uma pena. Isso que ainda depende ainda. As escolas que eu estudei não tinha nem cesta de basquete ainda. Nem as 4. A gente ainda teve sorte, né? A gente ainda teve sorte. A gente teve sorte de estudar ali na USP. É verdade, lá na USP tem uma estrutura melhor lá para estudar. Enfim. E quais são os países que são mais fortes assim, no remo? Você acha que são as potências? Assim? Bom, hoje, basicamente os países europeus, isso vamos todos, mas tem o cenário teve alguém que apareceu que é a Nova Zelândia. Nos últimos anos a Nova Zelândia vem ganhando muitas provas aí, dando muita dor de cabeça aí para os países da Europa. Tradição sempre nos países europeus, Alemanha, Inglaterra, enfim, Itália, são os países que sempre ganharam muita coisa. Agora, aí de um tempo a Austrália, que continua ainda brigando por medalhas, mas hoje a cereja do bolo é a Nova Zelândia, um país desse tamanho e tem provas que eles não perdem há mais de 4 anos. Caramba! Então, com os mesmos remadores, enfim, e sempre trazendo novos também. Entendi. E essa divulgação do remo foi a Inglaterra mesmo que, por exemplo, que o futebol basicamente é marinheiro europeu que trouxe para o mundo inteiro, né? Aí agora você falou Austrália, Nova Zelândia. Os ingleses. Os ingleses é que disseminaram. Porque a história fala que as brincadeiras começaram com aqueles gondoleiros do Tamisa. E aí um dia regulamentaram aquilo e aí o esporte foi evoluindo, enfim. Existem alguns filmes que mostram essa evolução do esporte aí. Pô, que legal. Do remar sem carrinho, depois do remar com carrinho, enfim. Pô, legal. E os países asiáticos, assim, de maneira geral? A China tem, principalmente depois de Pequim, investiu muito e sempre vem com um outro barco muito interessante, competitivo, sempre tem barcos em finais. O Japão não, enfim, basicamente a China, de países asiáticos, a China que é Entendi. Para variar, né? Mas também, assim, para ainda explanar um pouquinho mais da modalidade, Zé, explica pra gente mais ou menos, por exemplo, um comparativo, uma outra modalidade, por exemplo, a canoagem. São ônibus de água com equipamentos com barco, são modalidades completamente distintas, mas, por exemplo, o remo é sempre uma distância fixa de 2.000 metros, a regata, e o que difere assim, são os barcos. Sim. O remo olímpico sempre a distância de 2.000 e o remo paralímpico 1.000. Essa é basicamente a diferença. E aí, assim, existem regatas com menor distância, 250, 500, enfim, ou maratonas,
enfim, então... Mas o mesma coisa, oficialmente, tem a maratona. 2000, o que é a Olimpíada 2000 e a Paralimpíada 1000 metros. O que difere o barco é como a gente anda, né? A gente brinca que a nossa frente é a nossas costas, então a gente rema para trás. Porque é um sistema de alavanca, os remos são fixados e você vai para trás. E a canagem é o solto, a gente brinca, que eles brincam com a gente que limpa o chão, porque tradicionalmente não tinha o carrinho, então a gente tinha que passar vaselina, e a gente brinca que eles matam mosquito, então eles vão para frente. Entendi, pô, legal. E qual é a diferença dos barcos? Não, tem as diferenças de componente. Também, vamos lá, no remo olímpico a gente tem barcos de um remador com 2 remos, 2 remadores com 2 remos, 4 remadores com 2 remos. E aí tem os remos que a gente fala remos alternados ou barcos de parlamentar simples. Então é de 2, 4 ou 8. Então cada remador vai com um remo só, cada um rema de um lado. Dentro desses barcos alternados tem os barcos com timoneiro, que é o 2 com, o 4 com e o 8. É o patrão lá, que eu falo que é o baixinho invocado lá, que grita, que manda e que um cara de 2 metros de altura respeita e respeita muito bem. É o comandante do barco que quando tem o timoneiro confia muito nele. Entendi. Pô, legal. Quantas medalhas traz o Remo? Você falou que tem bastante categoria, né? Tem 14? São 14 provas. 14 provas, acho que é isso, se eu não estou enganado. Acho que a categoria mundial tem diferença. O mundial é mais. O mundial tem bem mais. Bem mais. Na Olimpíada, 14 medalhas. 14 contando um sexo só. Contando provas, 14 provas. São 14 com 14 medalhas aí. Pô, porque às vezes a galera não se toca, mas às vezes compensa muito mais investir em esportes como o remo ou as lutas. Podem trazer mais menos. Esse é o diferencial de alguns países como a Inglaterra, por exemplo, a Nova Zelândia, que ela foca muito nas modalidades individuais, vamos dizer assim, né? Como remo, ciclismo, enfim, que dão muita medalha. Então, o que por exemplo, se não me engano, eu estava conversando com o Blanco e o Blanco falou da China. Qual foi a estratégia da China para ganhar do Japão numa Olimpíada? Eles viram que se fosse individual, eles teriam muito mais resultado que por equipe que o Japão ia detonar. Então eles focaram em X provas e num todo eles conseguiram ter a ginástica é bem isso, né? Você por equipe você ganha uma medalha. E aí por especialista, né, na barra, na argola, você tem chance de ganhar 6 medalhas. Né? E ainda tem o individual geral, que você pode ganhar a 7ª medalha. Exatamente. Então, se focar na equipe apenas, você utiliza. É estratégia. E os países que são hoje, que querem uma de 4 medalhas, eles focam sempre nessas modalidades que dão mais medalhas. Sim. E às vezes você parar para pensar, até o custo-benefício dos esportes individuais são, por exemplo, imagine esporte coletivo, você tirar 14 medalhas. Qual é o investimento que você não precisa ter? É muito caro o esporte coletivo, né? Quantas pessoas jogando, se parar para pensar a estrutura, eu falo que eu costumo associar com as lutas. Pô, você não precisa de muita coisa nas lutas. Daí você pega o judô, são 7 categorias no masculino e 7 no feminino. São 14 medalhas só o judô. Aí você pega judô, você pega wrestling, você pega taekwondo. Você consegue trazer medalha pra caramba. Aí, às vezes, com um investimento relativamente baixo, você comparar com os esportes coletivos. Aí, eu imagino que o remo é a mesma coisa. Só que você precisa ter uns lugares pra treinar no remo. Lugar tem. O problema basta as pessoas querem. O lugar tem muito. Que nem hoje, até para tentar dar uma simulada um pouco melhor nas condições de água, eu estou levando a Cláudia para treinar na Guarapiranga. Baita lugar bonito, podia ter. Basta ter um pouco mais de as pessoas quererem, enxergarem que se divulgar modalidades assim vai ter um melhor resultado. O grande problema do remo que a gente sempre questiona assim, e é difícil entender às vezes para alguém que vai investir, porque o start inicial é muito caro. Então, você tem um barco mesmo nacional, é caro. Mas assim, é um barco que você compra hoje, talvez dependendo daqui a 10 anos você vai comprar outro. Então assim, se você dividir nesse tempo todo, não sai nada. E, às vezes uma modalidade coletiva eu tenho que renovar com bola, uniforme, material, enfim. É verdade. Acaba sendo bem viagens, enfim. E aqui no Brasil, quais estados que são melhores? Quais clubes que a gente falou um pouco de São Paulo, que a gente está aqui, e no resto do país? Basicamente sul-sudeste, assim. Rio de Janeiro, que aí uns clubes, Flamengo, Botafogo, Vasco, eles quando
da Só briga. um parênteses, assim, é legal que tem a maioria, tem vários clubes que se originaram pelo Remo. Sim, sim. Tem- Sim, todos eles. O Flamengo é o grupo de regatas, o Botafogo de futebol, Vasco da Gama, o Corinthians, Os clubes daqui que são Pinheiros, são tudo nas marginais, na verdade não é uma casa, né? então, na verdade, hoje a gente brinca, né, que infelizmente o futebol tomou conta, que na verdade tem uma historinha que a gente brinca, por que o futebol é à tarde? Ninguém sabe, né? Na verdade, porque as regatas eram de manhã, então não podia ter futebol e remo. Tinha que deixar o horário do remo livre para poder ter. Então, enfim, e o remo acabou deixando perder isso daí. Você pegar fotos de regatas na Lagoa, na década de 60, 70, assim, um estrumbado de gente. Né? Hoje, as regatas nacionais são bem mal divulgadas, enfim. Mas, basicamente, Sul e Sudeste são os clubes mais fortes, ali no Sul, União, Grêmio Norte União, aí sobe para Santa Catarina com Martinelli, que ultimamente produz maior número de atletas. Aí São Paulo vem o Pinheiros, Paulistano, Corinthians, e aí o Rio de Janeiro com os três, aí o Álvares, Cabral, Saldanha ali no Espírito Santo, depois aí se perde um pouco. Aí já não tem. Não, eles até formam atletas. O que eu vejo que é um problema, que às vezes aparece um menino, e aí o menino pode ser um talento, e aí vem um clube do Rio com uma poder aquisitivo e compra e traz o menino. Então, eles não conseguem dar uma continuidade. Revela, às vezes aparece no Campeonato Júnior, o Flamengo gostou, o Botafogo vai lá e contrata e traz para treinar no Rio. O Brasil formou tirando a Fabiana, o Ailson, um dos talentos que surgiu em Manaus. O Botafogo logo foi lá e trouxe ele, enfim. Um menino que foi vice-campeão mundial, na categoria 23, um talento aí pro... Caramba. E aí surgiu em Manaus, no projeto lá social. E você falou assim um pouco de resultado do Paralímpico, que a Cláudia está entre as quatro melhores, e do Olímpico, assim, que resultados assim que o Remo já teve? Bom, a Já gente teve teve resultados expressivos. Sim. Na década de 80, lá o quarto lugar na Olimpíada, na Olimpíada de 84, enfim. Depois, ali na década de 90, final de 90, começou a aparecer o Cabeça, o Marcelo Marcílis, o Anderson Massetti, que aí começou o Brasil voltar para a Olimpíada, um pouco maior número de atletas. Mas assim, enfim, o Brasil começou a ter um resultado mesmo com a Fabiana em 2011, que ela foi campeã mundial, aí começou a ganhar a Copa do Mundo mesmo, e aí depois veio no mesmo ano o Campeonato Mundial. Então, a show é a mais famosa, né? É a mais famosa, hoje é a atleta com maior resultado no Remo Olímpico. Infelizmente uma atleta só. Queria só mandar um abraço aqui, o pessoal que está acompanhando a gente, Francisco Barreto. O Chico tá lá na Vila Olímpica. Chico, um abração. Abraço, parceiro. Chico. Estreou nosso programa aqui. A Lissandra Pelizaro, e o nosso amigo Rafael Faquina também, que sempre acompanha a gente aqui. Grande mestre, Faquina. Grande mestre. Acompanha a seleção feminina de basquete. Sucesso. Inclusive a gente deu parabéns para a seleção, aí ele tá na masculina, ele tá na feminina. Aí legal, bacana. Aí. O Zé Paulo estava querendo o link para passar. Pro pessoal aí divulgar aí como que. Tá no. Tá na nossa página do Esporte Falar. Estou no Facebook, página do Esporte Falar. Passar o pessoal prestigiar aí, a gente. Só curtir. Pode falar. Isso, pode falar. Nosso programa aqui. O nome Mas bem interessante, né? Sim. Eu particularmente não conhecia tanto da modalidade, mas eu vejo que é bem popular em outros lugares. E até você para pensar, realmente estava falando dos clubes, todos os clubes começaram aqui ao redor do Pinheiros ou do Tietê. Você ouviu falar que o Corinthians tinha uma regata muito forte lá. Até pelo símbolo do clube. Os remos ali. E Zé Paulo,
a partir de quantos anos pode começar a fazer o remo? E aí, tá lá, X anos e eu quero fazer remo, onde que eu vou? Bom, eu brinco que pode ser com qualquer idade. Tá. Infelizmente no Brasil a gente não tem os barcos que atendam crianças de 8, 9 anos. Não sei, o Pinheiro tem um barco só, mas é muito pouco para poder falar, vem um menino de 8 anos para brincar de remo. Então, normalmente 11, 12 anos. Isso é mais a estatura que vai me mandar. Mas 11 anos é o que manda ali. Se parecer um moleque de 10 anos, desse tamanho assim, pode começar a remar que vai já começar. Mas 11, 12 anos é a ideia que a gente recomenda. No caso assim, o Pinheiros trabalha com esporte de desenvolvimento e aí se tem regras, então a gente normalmente no final do ano abre para testes, para avaliações, e aqueles que se encaixarem dentro do que a gente procura, fica andando no clube. Aquela regra que o Pinheiros tem militando, tudo a gente tem número de vagas restritas. Em relação aí para o associado, a gente tem em qualquer momento. Para outras idades, ou por saúde, por exemplo, eu tenho 70 anos que gostei do remo, quero remar. Procura o Bandeirante, por exemplo, que você paga uma mensalidade e começa a praticar remo. E faz o remo. Então, assim, tem para qualquer idade, qualquer objetivo. Mesmo um menino que queira só se divertir, tem também. Porque muita gente compra aquele remo para ficar dentro de casa, né? Seco, aquele remo seco, legal, né? legal. Então, o melhor é você ir lá na água, sentir o peso, sentir aquele ar na cara. Muito melhor, muito melhor. Bem mais divertido. Pô, eu vou falar, eu já brinquei de canoagem, não de remo lá na USP, pô, e é gostoso, você tá na raia ali. Eu já fui em vários lugares igual, lá no Porto tem o Rio Douro ali, putz, sendo espetacular, a galera remando, você fala, putz, deve ser bacana remar aqui, deve ser legal mesmo. Algumas experiências bem interessantes. Por exemplo, lá em Porto Alegre, você rema no Guaíba, né? Então você pega vários cenários diferentes, enfim. Então quando o pessoal sai pra fora, agora a gente fez um camping lá com a molecada júnior do clube, eles foram pra lá, passar frio e tudo, mas saiu fantástico. É uma ilha, a sede do União é numa ilha, então eles pegam uma barca, saem do continente, ficam nessa ilha e a ilha respira remo, então e eles remam por vários caminhos, várias situações, bem bacana. Pô, legal. É bom que assim, é uma modalidade que abre portas, que te dá oportunidade de outras coisas, né? Você fica, às vezes as pessoas acham que por fazer remo vai ter que abrir mão de outras coisas, pelo contrário, às vezes agrega bastante, pelo que você está explicando, está passando. Sim. O esporte é um esporte que passa muito essa coisa do trabalho em equipe, apesar de ser considerado individual, mas um barco não anda sozinho. Um barco de 8 comadores, por exemplo, não adianta ter um cara que é muito bom e esse cara muito bom não entender que aquele outro que é um pouco menor, inferior a ele, não, ele tem que criar uma estratégia para ajudar esse cara a ajudar ele, e um se ajudando, enfim. É um esporte que é um trabalho de equipe inteira. Até tinha uma discussão na época da faculdade, que eu encontrei com o professor outro dia, com o João, o Jiquian, e aí ele falando que o vôlei é mais coletivo, o professor não concorda. Não, professor não concorda. Eu não concordo com o vôlei é um esporte coletivo. Não, como não? Final do campeonato mundial, a bola vem na mão do levantador, ele tem o melhor posto do mundo e na saída de rede o cara que é o pior do time. Saudades. E aí eu lembro que eu falei pra ele, pra quem que o levantador vai dar? Pro melhor oposto do mundo ou pro cara que tem o menor percentual? Aí ele, não, próxima pergunta. Vamos continuar a aula. Então eu brinco que o remo é muito legal disso, de ver, até que nem na Olimpíada de Sydney, um cara que tinha ganhado 5 medalhas de ouro, até aquela Olimpíada ele tinha ganhado 4 medalhas de ouro em 4 Olimpíadas seguidas. Estava no barco de um monte de cara novo, se sujeitando, e ele teve que remar em equipe lá com o pessoal para ganhar a 5ª medalha dele em 5 Olimpíadas, que é o Red Graham. Então, é um esporte. Pergunta do nosso amigo Pablo Marcelino. O remo por si é um esporte que dificulta a prática devido à necessidade de uma estrutura mínima para a sua prática. Oi? Não, mas está travado. Tá tudo bem, né? Não, tudo bem que eu peguei do outro.
que acredito que não seja tão barato, comparado com outros esportes. Existe algum tipo de política a nível do Brasil na qual podemos vislumbrar um crescimento a médio prazo ou a longo prazo dessa modalidade? Bom, em relação, como eu falei, comecei que não, né? Então não tem um plano. O que está sendo feito? O COB tem uma intervenção dentro ali da confederação para que a confederação fizesse um projeto a longo prazo. Então trabalhar com jovens. Até eu faço parte desse projeto, ajudando na capacitação de novos treinadores. Então a gente tem realizado cursos de nível, por enquanto nível 1, vamos tentar chegar no nível 2 ainda esse ano, e tentar uniformizar para que todos os técnicos falem a mesma língua. Sim. E desenvolver. Por que acontece? A gente é um pouco de motivo de chacota, né? Então, por causa desse projeto que eu fui convidado a participar, o Marcelo, que é o cabeçou tudo isso daí, foi premiado, ele fez parte desse projeto, ele foi premiado, e a Federação Internacional quis saber. E eles fizeram uma pergunta muito interessante, né? Por que o Brasil, tão grande, dá para remar o tempo inteiro, com muita água, não consegue trazer novos atletas? Sempre os mesmos, né? Com idades, e tendo os mesmos resultados. Eles falam que vocês podiam ter os mesmos resultados, com atletas novos, desenvolvendo, enfim, talvez a modalidade cresceria muito mais. Dentro disso, a gente tem essa preocupação de tentar fazer uma renovação, um projeto de renovação de novos atletas, enfim. Então, está caminhando nesse nível, mas ainda tem muita remada para dar ainda para chegar nisso. Mas de política mesmo, o governo foi lá e vai investir X milhões, não, isso não existe. Os todos já capacitar os técnicos já é alguma coisa, já para difusão. Eu vejo que tem alguns projetos sociais também, né? Com remo. Tem, como navega, mas enfim, a gente esbarra naquela coisa, troca de governo, dinheiro público, enfim, é um negócio meio complicado, assim, que nunca se tem uma continuidade do jeito que deveria. E na sua opinião, o que você acha que podia ser feito aí para difundir mais, para... Se vocês dessem o governo na sua mão aqui, a presidente da confederação, não sei, o que você acha que poderia, que tipo de política você acha que podia popularizar mais esse esporte? Eu acho que, por exemplo, a gente fez um trabalho esse ano, o ano passado mais do que esse ano, pelas mudanças técnicas do clube e tudo. A gente tirava pelo menos de uma ou duas semanas por mês e ia em colégios para divulgar uma novidade, enfim, falar um pouco do que é o remo, do que é canoagem, enfim. Então a gente pegou e... Então, falta um pouco, na verdade, nós treinadores, parar de pensar que o atleta vai chegar até a gente. A gente está numa modalidade que não é muito difundida. Diferente do futebol, diferente do vôlei, do basquete, que às vezes o treinador não precisa fazer nada. É só esperar que vai aparecer um monte de cara grande lá e vai ser fácil trabalhar. A gente não, é uma modalidade que pouco conhecida, que as pessoas às vezes nem sabem o que tem atrás daquele muro da marginal. Então eu tenho que pegar lá meus aparelhos, meus indoors, fazer palestra, divulgar e contar com a ajuda dos professores. Então talvez se tivesse o governo na mão, o trabalho seria nas escolas, divulgar dentro das escolas, na verdade mostrar para o professor de educação física que se ele mostrar outras oportunidades de esporte, talvez a gente teria muito mais atletas. Então não é que o cara não precisa fazer rendimento, talvez pegar aquele menino e mostrar, olha, existe o remo, existe o badminton, existe, e trazer vivência para eles. Então eu conheci um professor que ele trabalha em escola particular e tal, e ele eu brinco que ele é um visionário, dá orgulho, eu falo que ele dá um orgulho da minha profissão, que ele continua, ele vai atrás de coisas diferentes e leva para os alunos dele. Se a escola não tem, ele compra do bolso, a raquete, no caso do badminton, ele comprou, fez o curso para aprender e levou para os alunos. Então os alunos vivenciam no hóquei de grama, no remo, que a gente se conheceu no MBA, enfim. Então eu acho que talvez eu faria uma campanha dentro das escolas, junto com os professores, e mostrar, vale a pena você mostrar coisas diferentes. Conhecer o remo como outras modalidades aí que existem. O rugby está fazendo isso agora, conversei com o pessoal da confederação, eles estão começando a entrar nos colégios, ainda não do jeito que eles queriam, mas mas acho que... eles estão fazendo uma campanha muito legal. Hein?
Essa questão de ir para os colégios acho que é interessante. Aqui é muito centralizado nos clubes, né? Muito Diferente de alguns países que é mais centralizado na escola, você para pensar que você consegue atingir mais a população na escola ou nos clubes, né? Acho que Aí faz bastante sentido isso realmente. Vocês têm bastante contato com o pessoal da canoa, acho que a maioria da população nem sabe nem a diferença, né, de remo e canoagem. Infelizmente a gente tem, brincadeira, conversa da sacanagem. Não, tem direto. No caso da raia ali é praticamente todos os dias, né? Entendi. Com o compartilhamento ali de espaço ali com eles. Entendi, legal. Acho que eles também devem sofrer mais ou menos a Mesma coisa. dificuldade. O que talvez facilite a canoagem é que é um esporte muito mais barato em relação ao material e muito mais fácil de você remar em qualquer lugar. Então, qualquer rio, independente se tem corredeiro ou não, se tem pedra ou não, você consegue ter um caiaque. Então, acaba sendo um pouco mais fácil, mas mesmo assim, eles têm dificuldades da modalidade aparecer, de ter lugares para remar, enfim. Então, eles têm o mesmo problema que a gente. Entendi. E deixa eu, mudando um pouco não o assunto, mas já que a gente está tão próximo, né, dos jogos, acho que ela é uma coisa que foi muito falada esse tempo inteiro, deu muito away, né, muita mídia em cima. O local que vão ser disputadas as regatas é a Lagoa. E aí teve aquela eterna briga, despolui, não despolui, aumenta, que eu lembro, assim, tem uma questão até mesmo do escape, da área de escape lá, que é a linha de chegada, se vão ter que mexer numa parte lá até mesmo do Flamengo, então como que tá isso aí? Bom, em relação à poluição, isso está como sempre foi. Então não vai mudar ali. Está como sempre eu remei lá, quando eu remava, quando fui com meus atletas, então essa questão da poluição é bem menos do que a Guanabara, mas é poluído lá, de qualquer jeito. Em relação, eles fizeram as adaptações, não todas, que a Federação Internacional queria, que nem a arquibancada flutuante não vai existir, infelizmente. Então a gente perde aí menos 250 mil pessoas, não, 25 mil pessoas a menos para assistir o remo. Então você perde isso, então isso é ruim. Mas eles conseguiram chegar a alguns pontos, mas a federação bateu muito na tecla que tinha que ser ali porque está dentro, no meio da cidade. Né? Então construir uma raia ou ir para outro lugar o remo não ia ser tão visível do que no cartão postal que é a cidade. Então conseguiram fazer algumas coisas, despoluir não, talvez está um pouquinho melhor, um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais dragado, mas está do jeito como sempre foi. Fizeram reformas na torre, balizaram, enfim, algumas coisas mínimas já foram feitas. Então, já no Brasil já meio que era comum assim ter competição, tipo com um lugar poluído. Assim. Mas isso é muito normal. É? Muito normal. Nossa. Infelizmente. Os caras caíam ali. Não, você tem que saber chegar a treinar. Exato. Adaptada à Amigão, condição. não sai do barco. Se sair do barco... Porque até nessa série de eventos testes que estavam tendo para a Olimpíada, um dos eventos testes do remo foi o Campeonato Mundial Júnior do ano passado. Isso, foi exatamente o Mundial Júnior que foi como teste. Eu sempre, talvez sou muito crítico, muito chato, mas eu sempre pontuo, o remo ainda é um esporte bom. Por exemplo, a gente está vendo os problemas que estão tendo na Vila Olímpica, aí, do jeitinho brasileiro. Eu acho muito ruim isso, é muito ruim deixar tudo para cima da hora, a gente dá um jeitinho, faz uma gracinha, sabe, o prefeito fazer aquela gracinha com os australianos, nada a ver. Então o remo, o esporte sempre foi muito da jeitinho, não, tá bom assim, dá para remar assim, não dá, você não tem o mínimo, que nem hoje o futebol, normatizou todos os campos de futebol com a qualidade de grama X, com o tamanho X. Por que não, o mínimo? É a mesma coisa, a Federação Internacional, para um país ser sede de um campeonato, uma Copa do Mundo, tem um caderno, um calhamaço de coisas que é o mínimo para se ter uma competição. Então, assim, por que o Brasil não faz isso? Isso começa pelos regionais, depois os nacionais. Então quantos atletas aí que eu presenciei que às vezes perderam uma prova, porque a raia não era balizada e o outro fechou e aí, enfim, atrapalhou. Enfim, então, a gente espera que daqui para frente as coisas mudem. E aí, realmente, vamos competir numa raia balizada, numa raia que dê condições iguais a todo mundo. Né? Então, porque essa coisa de não ter raia, você invade, você dá uma fechadinha. Antigamente era muito comum. É mesmo? Hoje menos que
a maioria das competições estão sendo em raias balizadas, mas é muito comum. É muito comum. Mas você, né? Você que tem assim, uma experiência internacional, já foi para a etapa de Copa do Mundo? Ah, não, é um desespero ter campeonato aqui. Já foi para a Olimpíada, já teve Nossa, em Londres. já tive em Londres. De questão assim, organizacional. Tudo bem que Londres deve ter sido, pro remo, deve ter sido. Não, é o mesmo padrão. Mesmo padrão. O padrão de Olimpíada e Mundial é igualzinho, exatamente. Tá? O que acontece, um acontece no outro. Eu brinco, quando eu venho aqui, eu tenho que desligar toda aquela tranquilidade, aquela coisa encaixadinha, porque aí você tem que ser tolerante, que às vezes atrasa, com o atraso da prova, com o árbitro que não solta, que, enfim, o barco não do jeito, daí você tem que fazer vistas grossas, que a pá do cara não está na mesma coisa do clube, enfim. Então tem algumas coisas que tem que tolerar. Infelizmente tem que tolerar. Queria aproveitar aqui e fazer. Na verdade, a gente acabou fazendo no começo do programa, mas vamos repetir, que às vezes o pessoal entra no meio do programa. Alessandra Pelizaro. Aproveitando o assunto sobre os jogos, qual a expectativa em relação aos resultados que o Remo pode atingir no Rio 2016? Vamos lá, então no Olímpico vai brigar para ficar entre o top 12, então tanto o barco feminino quanto o masculino do peso leve tentarem ficar entre os 12, que seria um resultado muito bacana para o Brasil, para essa nova fase. E o Paralímpico aí já briga por medalhas, por reais chances de medalhas de ouro, enfim, uma medalha vai trazer tanto na prova do feminino, que é uma maior chance, e aí o duble, e aí que fica um pouco mais difícil na prova do individual masculino. Mas essas, claro, são as reais chances de medalha do Brasil. Legal. Eu vejo que o Remo tem até que bastante gente que começa a treinar meio que mais velha, assim, comparado com, se pegar, sei lá, o judô, a ginasta nem se fala, então, né? Mas no Remo tem bastante gente, mas até na universidade começa a fazer e tudo mais. Então, aquela coisa que eu falei até para vocês, é um esporte muito mal divulgado em relação às crianças não sabem. Eu lembrei de uma história engraçada que o Thiago, a gente estava na palestra em paralelo, o técnico da canoagem, e ele perguntou se alguém conhecia um caiaque. O menino levantou, conhece, é o perfume lá da Boticária. Ué, ele tá certo. Tá de errado. Mas ele tá certo. Então, assim, por falta, às vezes na universidade ele acaba conhecendo, enfim, aí quer fazer alguma coisa diferente, já passou por outras, enfim, e aí vê lá o Remo e aí começa a fazer. Então, é mais por falta de divulgação. E é um esporte de muita longevidade, então se você quiser fazer até 93 anos, como a gente já viu gente competindo no Campeonato Mundial Máximo com 93 anos, então é um esporte de zero impacto, enfim. Vou me inscrever nesse campeonato. Eu achei que eu não podia fazer mais nada. Pode fazer lá. Master. Qual que é o biotipo normalmente que favorece? É um pessoal mais alto, pessoal mais... Sempre, os longilíneos que a gente Longilíneos, com braço comprido, com perna comprida, são o que a gente procura. É que eu vejo... Ou, como é que chama? Você que é mais com o termo técnico. Eu não vou lembrar. Mas tem um termo técnico, mas enfim, normalmente pessoas com membros compridos, assim, longilíneos, assim, envergadura grande. Envergadura grande, inferior. e foi grande, enfim. Realmente tá na alavanca. É que eu vejo que é diferente, né, o biotipo do remo e da canoagem. Sim, O pessoal tudo mais troncudo lá na... Tudo Popeye, né? O remo, assim, um pouco diferente da canoagem, o remo, assim, acaba tendo uma contribuição de perna, tronco e braço maior do que a canoagem, que você fica mais concentrado na parte de tronco e braço. Então, o remo, a remada ela começa com a perna. Todo mundo pensa que é no braço, não. Maior, 70% da força é nas pernas. Pô, legal, interessante. Tem categoria de peso? Tem. No remo, no Paralímpico não, é uma coisa só, não se difere só pela lesão. No remo olímpico sim, aí tem no feminino até 59 quilos. Sendo a média do barco coletivo 57. Então, num barco individual você pode até ter 59 quilos. E num barco coletivo, média de 57.
Então pode ter uma menina de 58 e a outra tem que ter 56 para dar 57. No masculino, 72,5 kg, com média de 70. Então essa é basicamente o que Assim como, né, nas lutas, assim, a gente encontra muito essa questão da perda de peso, né? as loucuras. Próxima da prova, que cada um é bom, entrou todo encapotado, restrição hídrica, um monte de coisa pra entrar. Não sabia que no Remo também tinha isso. Um saco de lixo amarrado. E tem capaz de chuva, eu falo que são tudo gordinho, chama eles de gordinho. Porque você fosse... exatamente. Tudo gordinho, né? Aqui tem uma pergunta do Art Scott. Do Ark. Ark, um abração. Ark é nosso telespectador, lá de Santo André, telespectador assíduo, aí tá sempre acompanhando a gente. Obrigado, Ark, pelo apoio. Grande abraço, parabéns pelos regionais. Aí o Ark perguntou aqui, boa noite. Os treinamentos para a Olimpíada também são feitos no exterior ou só no Brasil? Nos dois. Nos dois? Foi dividido entre a maioria da parte do tempo é aqui, e aí basicamente o Brasil saiu para competir. No caso agora da Olimpíada, dos dois barcos que foram classificados, como uma Copa do Mundo era muito perto da outra, eles saíram 15 dias antes da segunda etapa que eles iam participar, competiram, treinaram, competiram e aí permaneceram na Europa, então deu um torno de um mês e eles ficaram lá fora, treinando lá fora do país. Mas basicamente é custoso, né? Então, e ainda o Brasil, aquela dificuldade de tirar do atleta entender que é importante você ficar 100% focado, então ainda não tem essa cultura ainda aos pouquinhos a gente está mudando. Mas varia muito, por exemplo, a condição, porque a gente está assim, uma coisa é uma quadra, você construir uma quadra aqui, você pode ter as mesmas condições de construir uma quadra boa aqui na Europa. Agora que a gente está, são mais construções naturais, vamos dizer assim, é um rio, é um canal, é uma raia desenvolvida, tem muita diferença, por exemplo, do que se encontra aqui, do que se encontra... Sim e não ao mesmo tempo. Então, condição de água pode ser que nem o rio, a probabilidade dos meses que vai acontecer a Olimpíada para a Olimpíada é a incidência de ventos muito grandes. Então, até por isso que eu estou treinando com a Cláudia agora, procurando lugares que ela vivencie isso, que a raia da USP eu brinco que é uma piscina, né? Então é muito mais fácil remar na raia da USP do que na lagoa, por exemplo. Mas o que é legal de você treinar fora do país é a competitividade. Porque lá se você consegue programar de ficar um mês, você compete em regatas fortes todo final de semana. Então você sempre tem. E isso é importante. Às vezes mais do que qualquer condição de água, isso eu brinco que é um detalhe, não vai mudar muito. Talvez um cara que rema numa piscina, que nem um cara da USP pegar um lugar mais marolado vai sentir. Mas se ele passar o tempo inteiro competindo, enfim, ele vai... Então o que é mais legal de treinar na Europa, no caso nosso aqui, que o nível dos campeonatos nacionais é fraco, então é melhor a gente tentar se programar para treinar lá fora para competir mais. Entendi. Mesmo em competições que não sejam Copa do Mundo oficiais, vamos dizer assim, competições às vezes regionais da Alemanha, você vai competir com caras que estão concorrendo na Olimpíada, no Campeonato Mundial, isso o tempo inteiro. Você acha que o nível dos técnicos também tem muita diferença? Os técnicos lá fora, os técnicos aqui? Posso dizer que não. Não? Não. Às vezes é falta de oportunidade mesmo. Falta de das pessoas enxergarem isso e darem mais oportunidade. Que, assim, talvez os treinadores do Brasil saibam mais do que os treinadores fora. Porque aquela coisa a gente precisa ir para uma faculdade para aprender o básico da fisiologia, enfim, aí depois a gente vai se desenvolvendo. Sim. Lá não. Eu sou um ex-remador que nem hoje o técnico de um duble que favorita a medalha do esquife e do duble, se eu não me engano, peso leve da Nova Zelândia, do esquife pesado, favorita a medalha, ele é um policial que remou, fez o curso da federação e é técnico da seleção. Então, talvez se eu sentar com ele e falar sobre fisiologia, eu vou saber muito mais do que ele. Entendi. Então, assim, a gente não perde muito, talvez falta um pouquinho de oportunidade ou de ter mais espaço, enfim. Entendi. Pô, interessante isso. Eu acho que a gente não perde não. Talvez a gente teria muito sucesso lá fora. Muitos dos nossos técnicos aqui teriam sucesso lá fora. Pô, legal, interessante isso daí.
Porque algumas modalidades o pessoal até traz, né, técnico de fora, para canoagem tem o técnico. Agora, o Jesus, né? um cara super bom. Na verdade, o que a gente, talvez, o que falta com nós, a maioria dos técnicos do Brasil, é essa coisa de, peraí, a gente sabe até aqui qual é a experiência que os caras têm, porque eles vivem em alto rendimento o tempo inteiro. E a gente é muito pontual quando viaja e tudo. Aprender como ele lida com essas situações e tentar aplicar dentro da nossa da parte teórica, que a gente sabe mais do que eles, transformar isso em resultado. Então, talvez esse é o ponto. Tirar um pouco de orgulho assim, pô, eu não sei. O cara trabalha com 10 atletas que são campeões olímpicos de medalha. O que ele faz de diferente? Uma coisa ele acerta. Pô, que legal, olha como ele pensa. Talvez você tenha que pensar, enfim, pô, mas se ele fizer isso aqui dentro da teoria básica da fisiologia, talvez ele vai ter mais rendimento, por exemplo. Estou dando um exemplo da fisiologia, enfim. Então, talvez o que falta, talvez é oportunidade. Então, também os nossos dirigentes acharem que os caras são melhores que a gente. Não. Se tem alguém que está desenvolvendo, faz isso aqui na Austrália. Tem o Thiago me contando que pegava um menino, hoje é um dos técnicos principais, ele quando tinha 20 anos começou a se destacar, que pegou o menino e falou, não, você vai para a Hungria, se eu não me engano o país é esse, que é um dos países tradicionais na modalidade, vai lá, você vai ficar 6 meses, depois você volta para cá e traz as informações. Então pagaram para o menino lá, ele aprendeu um monte, trouxe as ideias e ajuda a desenvolver. Então eles pegam e desenvolvem esses talentos dessa forma. Então manda para os países que são destaques e eles, o menino fica lá. Aí depois volta. E aí volta e traz e capacita. Isso que quando você estava falando dessa questão dos técnicos brasileiros serem de certa forma academicamente melhor preparados e tal, mais formados do que um técnico do exterior que de repente é apenas, não desmerecendo, mas foi um policial e não teve esse estudo acadêmico como teve os nossos aqui. Mas talvez esse intercâmbio, essa troca de informação que faz com que cresça, né? Você pega essa experiência do cara que está lá com chances reais de ganhar medalha de ouro e a gente talvez falte um pouquinho, não sei, uma troca mesmo de experiência, de entender como que é a mecânica da coisa. E aquilo que você falou também no exterior, competições pontuais, assim, competições sempre, né? Tempo mais curto, frequência maior. Frequentes, competições frequentes e fortes, né? Forte. E aquela coisa assim, eu tô aqui na Alemanha, quero competir na França, então, sei lá, em 4 horas eu atravesso a fronteira e vou lá competir com os caras. Estou dando um exemplo, assim. Nem sei se geografia eu estou falando correto, mas o acesso é muito fácil. Então, se você está num centro desse, você vai competir com caras bons, enfim. E outra coisa, e aí o que eu também falo dessa coisa de longevidade, essa coisa da renovação, para novos atletas. Então a gente vai ter mais resultados se a gente formar talentos. Parar de criar critérios talvez até mais duros. Então, por exemplo, a Nova Zelândia. Errado ou certo, a gente não é isso. É o critério que eles estabeleceram. Em 2013 teve um congresso internacional aqui no Brasil, 13 ou 14, veio a Federação Internacional, ela faz sempre um congresso onde os técnicos que tiveram maiores resultados, eles vêm falar das experiências dele. E aí um grego levantou a mão e questionou esse treinador que era policial, perguntando se era um absurdo o que eles estavam fazendo com a melhor remadora deles, que era uma esquifista, que vai brigar pela medalha, e ela tinha decidido, naquele ano, fazer doutorado na Inglaterra. E pelas regras da Nova Zelândia, se ela não está na seleção, ela está fora. E ele falou assim, bom, se é certo ou se é errado, eu não sei, só sei que está dando certo. Então a gente precisa ir até a fim. Se ela quiser continuar pela seleção, ela tem que treinar com a gente. Então, mas também não acho injusto ela ter um sonho de estudar, ter um doutorado não, ela está treinando, eu mando os treinos para ela, só que ela não pode participar de nenhuma seletiva nem nada. Ela ficou 1 ano e pouquinho sem participar, concluiu os estudos dela, voltou, aí participou das seletivas iniciais, que eles têm os processos iniciais, e foi para a seleção de novo, e vai brigar por medalha. Então, assim, talvez a gente precise um pouco menos política e um pouquinho mais de critérios claros, mais rigorosidade. Acho que o Brasil vai funcionar bem assim. E renovar. Um nível acadêmico bom, né? Tem. Eu vejo mesmo no ambiente, bastante gente estudava lá na USP, né? Porque eu trabalhava lá, acho que de maneira geral o nível acadêmico do pessoal
pessoal consegue, né, conciliar os estudos com o treino. Sim, sim. Até porque a gente treina às 5 da manhã lá. Acho que é um dos poucos esportes que o pessoal Sim, consegue, de fato, conciliar, né, o estudo com o treino. Muitos esportes, ou você está no alto nível, ou você estuda, né? Sim, O remo é que na verdade, talvez hoje a cabeça dos novos treinadores, assim, eles mudaram um pouco. Muitos atletas que foram bons, talvez os treinadores não conduziram, e hoje você vê que estão perdidos, enfim, não tem uma profissão um pouco mais organizada, enfim. No caso lá do Pina, a gente ressalta muito essa coisa do estudo, então a gente tenta criar uma sistemática para que eles façam o que a gente faz e ainda tem os estudos deles. Porque é importante levar os dois. A gente sempre fala que o esporte, num todo ali, tem que fazer parte, não ser o fim, ser uma parte. Utilizar quem conseguir ir para fora, legal, quem não conseguir aprender com o esporte para a vida, para levar para as profissões dele, mas não ser o fim. Então, o Brasil ainda vive de fins, né? Então, o cara não vai fazer outra coisa, e aí os clubes continuam pagando, porque daí não tem ainda ninguém que ganha dele. Enfim, então fica naquele ciclo, por isso que não... Mas, num todo, assim, tem muita gente graduada, enfim, que estuda, enfim, bem bacana isso. Pô, legal. Bacana. Já deu, acho. A gente vai encerrando aqui o programa. Você tem mais alguma coisa a dizer? Quer dar um recado para a galera? Não, só agradecer e aí acompanhar as provas lá na Olimpíada aí. Eu nem sei a data direito, mas o Remo sempre estreia, então acho que agora no dia 7, se eu não me engano, 7 de agosto já começa as provas do Remo no Olímpico. E em setembro torcer para a Claudinha lá, 9, 10 anos de setembro, lá no Rio de Janeiro, vamos ver se vai dar certo lá. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida aí, entre em contato e a gente vai se falando. Maravilha, André. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelos esclarecimentos. Acredito que tenha aí respondido bem aos nossos, a quem nos assiste, que acompanha o nosso programa aí, e tiraram muitas das dúvidas dele e das nossas também, né? Tem bastante coisa. Então, muito obrigado pela presença e valeu. Hein? Obrigado, valeu. Obrigado. E só lembrando, pessoal, quem quiser assistir os outros episódios que a gente gravou, e esse também, obviamente, tem no nosso canal no YouTube, a gente sempre edita e coloca lá. Então, quem quiser assistir os outros episódios aí, fica à vontade.